Bem-vindos ao Jornal de Ciência, ciência que faz sentido no seu dia-a-dia. Há algumas semanas recebi uma notícia que me deixou profundamente surpreendido. Um homem de 29 anos, alguém que conhecia apenas de vista, morreu por suicídio. Não éramos amigos e trocávamos apenas os bons dias quando nos cruzávamos. Era uma pessoa reservada, discreta e raramente sorria. E, no entanto, quando soube da notícia, senti a mesma pergunta que tantas pessoas fazem nestas situações. Como é possível? Como é que alguém, aparentemente normal, chega a um ponto tão extremo? E talvez a pergunta mais difícil de todas: por que é que um cérebro humano, produto de milhões de anos de evolução, pode por vezes voltar-se contra si próprio? Durante muito tempo, acreditou-se que o suicídio tinha uma causa simples: depressão, problemas financeiros, solidão e fracasso. Mas a ciência moderna descobriu algo muito mais complexo. O suicídio raramente resulta de um único fator. Investigadores da área da psiquiatria e da neurociência descrevem-no como o resultado de uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais que podem interagir durante meses ou anos. Em muitos casos, não existe um acontecimento único responsável pela crise. Existe uma acumulação silenciosa de sofrimento. Um dos investigadores mais influentes nesta área foi o psicólogo norte-americano Thomas Joyner. Segundo a sua teoria, o risco de suicídio aumenta quando três elementos se juntam. O primeiro é a sensação de não pertencer. O segundo é a crença de que somos um peso para os outros. E o terceiro é a capacidade adquirida para ultrapassar o medo natural da dor e da morte. Nenhum destes fatores, isoladamente, é suficiente. Mas quando se combinam, podem criar uma situação extremamente perigosa. A neurociência trouxe outra descoberta surpreendente. Muitas pessoas em crise suicida não querem necessariamente morrer. O que desejam é que o sofrimento termine. Estudos de imagiologia cerebral sugerem que estados emocionais extremos podem reduzir a flexibilidade cognitiva. O cérebro entra numa espécie de visão em túnel. As alternativas desaparecem, os problemas parecem permanentes e a esperança torna-se invisível. É como tentar encontrar a saída de uma sala escura, acreditando que a porta deixou de existir. Mas há um paradoxo fascinante. A mesma espécie que produz guerras, violência e destruição é também a espécie mais empática que alguma vez existiu. Somos capazes de arriscar a vida por desconhecidos. Construímos hospitais para pessoas que nunca veremos. Doamos sangue, criamos instituições de apoio, consolamos amigos. A evolução não nos tornou apenas competitivos. Tornou-nos profundamente sociais. E é precisamente por isso que o isolamento pode ser tão doloroso. O cérebro humano evoluiu para viver em grupo. Quando sentimos que perdemos essa ligação, ativam circuitos cerebrais semelhantes aos envolvidos na dor física. Talvez seja por isso que a ciência continua a transmitir uma mensagem importante. Nem sempre conseguimos perceber quem está a sofrer. Nem sempre existem sinais evidentes. E nem sempre os familiares, amigos ou colegas poderiam ter previsto o que aconteceu. Mas sabemos uma coisa: a ligação humana importa. Um cumprimento, uma conversa, um gesto de atenção, um simples "como estás?", dito com sinceridade. Podem parecer coisas pequenas, mas para um cérebro humano construído ao longo de milhões de anos para procurar pertença e ligação, podem significar muito mais do que imaginamos. A ciência ainda não conseguiu responder completamente à pergunta sobre por que algumas pessoas perdem a esperança, mas talvez nos tenha ajudado a compreender algo igualmente importante. Por detrás de cada estatística existe uma história. Por detrás de cada história existe uma pessoa. E por detrás de cada pessoa existe um cérebro complexo, vulnerável e profundamente humano. Obrigado por ouvir o Jornal de Ciência. Eu sou o vosso anfitrião e este foi o episódio 17. Até à próxima. E lembrem-se, compreender a condição humana pode ser uma das formas mais importantes de fazer ciência.